Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo na nossa série sobre Forex, e neste vídeo nós iremos falar sobre os indicadores mais comuns e utilizados por alguns traders. No caso, iremos falar sobre os indicadores técnicos que já vêm por padrão instalado no MetaTrader. De acordo com suas funções, nós podemos classificar dois tipos de indicadores: indicadores de tendências e osciladores. Os indicadores de tendências ajudam a alocar o movimento do preço em uma direção e detectar os movimentos de reversão das tendências sincronizadamente ou com um atraso. Os osciladores permitem identificar pontos de viragem com antecedência ou sincronizadamente. Os indicadores em cujos cálculos são tidos em conta, os volumes, fazem parte de outra categoria. Para o mercado Forex, o volume é o número de ticks, mudanças de preço, que tem aparecido ao longo de um intervalo de tempo. Para instrumentos de bolsa, o volume é o número de transações feitas em contratos ou em termos monetários. Existe ainda outra categoria, os indicadores Bill Williams. Eles estão em um grupo separado, dado que fazem parte fundamental do sistema de negociação descrito nos seus livros. Neste vídeo, nós iremos falar dos indicadores de tendências, e eu escolhi dois indicadores para mostrar nesse vídeo. Indicadores de tendências são usados para detectar tendências nos mercados financeiros. Indicadores desse grupo são ineficientes em períodos de baixa movimentação. Os indicadores de tendências indicam a direção do movimento dos preços. Dos indicadores disponíveis no MetaTrader, nós iremos falar sobre as médias móveis, que são as Moving Average, e as bandas de Bollinger, Bollinger Bands. O indicador técnico Moving Average, que é a média móvel, mostra o valor médio de preços em um certo período de tempo. Quando se calcula a Moving Average, ela faz a média dos preços em um certo período de tempo. Quando os preços mudam, a Moving Average aumenta ou diminui. Então pessoal, eu vou abrir aqui o nosso MetaTrader, que nós já estamos utilizando desde os vídeos anteriores. E aqui na barra esquerda, como eu já mostrei na opção de menus, nós temos aqui o grupo dos indicadores e temos o grupo das tendências. E o indicador que nós estamos falando é o Moving Average, que está aqui. E como nós vimos já, vamos apenas arrastar ele para o gráfico. E ele vai pedir uma configuração que é o período. A configuração da média móvel vai variar de acordo com cada estratégia. Médias móveis curtas, no caso um período entre 5 e 20, são os mais adequados para negociações em tendências de curto prazo. Para operações em tendências de médio prazo, as mais compridas podem se estender de 20 a 60 períodos. E operações de longo prazo, o período vai ser de 100 ou mais. E o método da média traz algumas opções quando nós clicamos aqui em método. A média móvel simples, SMA, é a média móvel utilizada para identificar a tendência que o ativo está enfrentando. A média móvel exponencial, bastante parecida com a média móvel simples, a exponencial só se distingue por um fator: ela valoriza mais os preços mais recentes. Na prática, o que isso significa? Significa que ela se aproxima mais dos candles do que a média móvel simples. Alguns traders ainda operam com duas médias móveis em períodos diferentes e utilizam o cruzamento delas como uma referência de mudanças. Então eu vou aqui adicionar no nosso gráfico o EURUSD, a média móvel no período 8. Vamos dar um OK. E você vai conferir que o gráfico agora possui uma linha vermelha, que é a média móvel. E como eu falei, ela costuma indicar a tendência do preço. Média móvel apontando para cima, preço subindo, média móvel na lateral com preço lateralizado e média móvel apontando para baixo, preço caindo. Alguns, como eu falei também, utilizam duas médias móveis. Vou colocar uma média móvel na cor branca e vou colocar outra média móvel de 20 períodos na cor vermelha. Aqui pessoal, eu coloquei períodos aleatórios, não sei se esse é o período utilizado. Mas quando a média móvel de 8, que é a branca, cruza a média vermelha, o preço está subindo. Aqui ela cruzou novamente, o preço seguiu subindo. Aqui ela cruzou para baixo e o preço desceu. Para remover as médias, botão direito excluir indicador, botão direito excluir indicador. E você não deve utilizar os indicadores como seu critério de tomar decisão. Eles vão servir como uma referência, uma informação a mais na sua tomada de decisão. E o próximo indicador que nós vamos ver são as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger, elas são traçadas nas distâncias iguais a um determinado número de desvio padrão. Como o valor do desvio padrão depende da volatilidade, as bandas de Bollinger regulam elas próprias a sua largura. Ela aumenta quando o mercado é instável e diminui num período mais estável. O Bollinger Bands, ou banda de Bollinger, é geralmente representado no gráfico de preço, mas pode ser também adicionada ao gráfico de um indicador.
A interpretação das bandas de Bollinger é baseada no fato de os preços tenderem a permanecer entre a linha inferior e a superior das bandas. Uma característica distinta do indicador Bollinger Bands é a sua largura variável devido à volatilidade dos preços. Em períodos de mudanças consideráveis nos preços, ou seja, de alta volatilidade, as faixas alargam, deixando um monte de espaço para os preços se moverem dentro. Durante os períodos de baixa volatilidade, as bandas contraem, mantendo um preço dentro dos seus limites. E assim como falamos sobre a média móvel, nas bandas de Bollinger, a configuração do período vai variar com a estratégia. Alguns utilizam o padrão dela, que vem 20, e basicamente utiliza-se as bordas como referência para a entrada nas operações. O fato do preço encostar nas bordas não significa que você deve realizar a operação. O indicador, lembrando, deve ser utilizado junto de uma análise do mercado para a tomada de decisão. Então aqui no MetaTrader, novamente no lado esquerdo, nós temos aqui Bollinger Band. Vamos arrastar para o gráfico. Temos a configuração do período, a configuração do desvio, eu vou deixar o padrão. Podemos alterar a cor e clicar OK. Então a banda de Bollinger é apresentada aqui no gráfico. E como eu falei na apresentação da banda de Bollinger, muitos utilizam elas, aqui no meio, pessoal, é uma média móvel de 20. Se eu colocasse uma média móvel de 20 aqui no gráfico, ela iria ficar exatamente sobre o risco central. Então nós temos a média móvel de 20 e as bandas que variam. Aqui, como houve uma grande variação no preço, como eu falei, as bandas se estendem e o preço se movimenta dentro. Em algumas estratégias, considera-se como uma confirmação de entrada quando o preço toca nas bandas. Mas como eu falei, isso não deve ser o seu único critério de entrada. Pois como você pode ver aqui, o preço tocou na banda inferior e seguiu descendo. Então, você deve alinhar o uso dos indicadores à sua estratégia, a sua análise do gráfico. E este, pessoal, foi o nosso vídeo sobre indicadores de tendência. No próximo vídeo iremos falar sobre os indicadores osciladores. Se você está gostando da nossa série, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.